Fala, pirataria! Aqui é Daniel Gomes de Carvalho e este podcast é parte do grupo Genealogia das Desigualdades do CNPq, coordenado por Luiz Carlos Vilauta e do qual fazem parte uma série de grandes e de importantes historiadores brasileiros. Então, nós temos aqui uma série relacionada a essas produções e espero que vocês gostem. Boa noite a todas e todos. Vamos dar início a mais uma sessão de conferências do projeto de pesquisa Genealogia das Desigualdades, Direitos e Vocabulário Político e Moral, das Luzes da Contemporaneidade, séculos XVIII e XIX. Hoje, com a conferência Uma Genealogia de Desigualdades Intelectuais, que será proferida pelo nosso amigo, nosso colega Luiz César de Sá, que é professor da Universidade de Brasília. Né? O professor é historiador, tem larga experiência de pesquisa em questões intelectuais das épocas moderna e contemporânea. Ele se doutorou em História pela UFRJ em 2017 e fez estágios na Princeton University e na École de Haute Étude en Sciences Sociales, em Paris. Ele é professor adjunto de Teoria da História na Universidade de Brasília desde 2018, onde ocupou vários cargos. Ele foi subchefe do Departamento de História, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História e editor-chefe da revista História e Histórias. Ele foi professor visitante na Universidade de Hubei e pesquisador visitante na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Nacional de Rosário, com bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação exterior sênior do CNPq. Ele, não poderia deixar de dizer, é o novo coordenador da área de História na CAPES. Então, nós todos agradecemos muitíssimo pela disposição sua, Luiz, em meio a essa avalanche de obrigações que deve estar te atingindo e com certeza te atingirá mais, não é? Por ter se disposto a dar essa conferência que tem a ver com o tema desse projeto de pesquisa. Agradeço enormemente ao Daniel Gomes Carvalho, que nos ajudou aí a firmar essa parceria, esse convite. E tenho que agradecer a todas e todos aqui pela presença e agradeço aqui, nomeadamente, a uma pessoa que é muito amiga, muito especial para mim, que é a professora Eunice, da Universidade Federal de Santa Catarina, pela presença, e coordenadora adjunta da área de História da CAPES. Muitíssimo obrigado a todas e todos. E passo a palavra, então, ao Luiz. Obrigado, Vilauta. Boa noite, meus colegas, amigos e amigas. Queria realmente manifestar, antes de tudo, a minha enorme gratidão pela oportunidade de continuar mantendo um espaço de diálogo intelectual nesse momento de profundo compromisso com tarefas administrativas importantes para a nossa área. Então, eu queria agradecer, sobretudo por isso, né, pela grande oportunidade de pensar com vocês um projeto de pesquisa que talvez tenha alguma afinidade com grandes questões colocadas pelo projeto que anima, né, este coletivo. Na verdade, o convite para falar aqui hoje partiu de uma conversa minha e do Daniel Gomes de Carvalho, meu amigo, em torno justamente do problema conceitual da genealogia. Como o Daniel sabe, eu tenho uma certa familiaridade com essa questão sob um prisma teórico particular, que é o prisma Foucauldiano. E então, o que eu pensei foi em oferecer a vocês uma reflexão teórica sobre o que significa o problema da genealogia no pensamento Foucauldiano, mas não só, e depois articulá-lo a uma questão antropológica e histórica, e daí então um desdobramento da noção geral de genealogia para a de genealogia das desigualdades intelectuais, que é justamente o objeto, digamos assim, ou a circunscrição teórica daquilo que eu pretendo fazer nos próximos anos. Eu queria começar com uma citação. Talvez um dia não se saberá bem o que foi a loucura. Sua figura terá se fechado em si mesma, não permitindo mais decifrar os traços que deixou. Esses traços, eles próprios, serão outra coisa para um olhar ignorante do que simples marcas escuras? Quando muito, eles farão parte dessas configurações que nós agora não saberíamos delinear
mas que no futuro serão as grades indispensáveis por meio das quais nos tornaremos legíveis, nós e nossa própria cultura. Arthur pertencerá às fundações de nossa linguagem, e não à sua ruptura. As neuroses, em forma constitutiva e não desvios de nossa sociedade. Tudo aquilo que experimentamos hoje como limite, ou estranheza, ou insuportável, terá alcançado a serenidade do positivo. E aquilo que para nós designa atualmente esse exterior, corre, de fato, o risco de designar a nós. Assim, murchará a imagem viva da razão em chamas. O jogo bem familiar de nos mirarmos na outra ponta de nós mesmos, na loucura, e nos pôr à escuta de vozes que, vindas de muito longe, nos dizem mais exatamente o que nós somos, esse jogo, com suas regras, com suas táticas, com suas invenções, seus ardis, suas ilegalidades toleradas, não será mais, e para sempre, que um ritual complexo, cujo sentido terá sido reduzido a cinzas. É assim que o Michel Foucault começa um texto programático muito importante, intitulado Loucura, ausência de obra. Esse texto ele foi publicado em 1964, portanto, logo depois que apareceu a sua História da Loucura, e pouco tempo antes que ele apresentasse em São Paulo o manuscrito do seu trabalho sobre os signos, que depois veio a ser As Palavras e as Coisas. O que o Foucault coloca a partir dessa passagem é uma possibilidade, um sonho, uma imaginação de um mundo cujos aparatos epistêmicos, cuja própria noção de sentido se organizasse de uma maneira completamente infamiliar em comparação àquela que existia no seu próprio tempo. E essa dimensão, ela me parece particularmente fecunda hoje, para nós que estamos aqui inseridas num mundo de profundas transformações. Transformações essas que, me parece, não se reduzem de maneira alguma à ordem contextual e que não se reduzem meramente às clivagens políticas, institucionais ou mesmo socioeconômicas. Eu penso que nós hoje, no Ocidente, sobretudo nas sociedades ditas modernas, estamos operando coletivamente em nome de uma construção narrativa que justamente quer definir ou redefinir as bases daquilo que nós chamaríamos outrora de civilização. É uma hipótese que eu gostaria de começar colocando para vocês. E essa tentativa de redefinição do solo epistêmico, para ficar na linguagem Foucauldiana, ela se manifesta em diferentes âmbitos, né? Por exemplo, na linguagem dos desastres ambientais, e que dá, por exemplo, na reflexão teórica muito importante hoje em dia na teoria da história em torno do antropoceno. Ela se dá num grande fecho de perspectivas sobre o futuro, ou seja, uma tentativa de reconstrução de categorias do passado que tentam iluminar uma nova configuração de forças. Eu poderia citar aqui um exemplo que despertou interesse historiográfico, que é o projeto do Yanis Varoufakis em torno do tecnofeudalismo, né? Expressão absolutamente polêmica, claro, pela sua carga claramente anacrônica, mas ao mesmo tempo que traz alguma coisa dessa relação entre a maneira como nós organizamos um conhecimento sobre o nosso passado e como esse conhecimento pode ser instrumentalizado para uma nova ordem do futuro, que não é mais a ordem que nos pareça natural. E em tudo isso, eu consigo enxergar, eu tento enxergar, como principal característica dessas transformações, a tentativa de imposição da parte de alguns, ou talvez o aparecimento coletivo, inconsciente, realmente social, ou talvez até mais do que social, de um novo conjunto de regras do jogo, de novas disposições que organizem a nossa relação com o mundo e a nossa relação com os outros, ou seja, novos paradigmas que norteiem a experiência. E isso, obviamente, faz pensar nessa imagem que o Foucault apresentou de um mundo completamente outro. Um mundo, por exemplo, cujas regras de funcionamento fossem as regras do surrealismo e não as da racionalidade científica moderna. Aquela imagem que eu apresentei a vocês para começar a minha fala, ela tem um quê de poético, de fato, né? Ela tem um quê de literário, ela tem um quê de imaginário ou de imaginação. Mas a gente poderia pensar que as mutações que estão em jogo hoje dão uma face muito mais sombria para esse tipo de
de reflexão. Como vocês sabem, não está mais no plano do absurdo estabelecer um culto social a um pneu, ou então a brindar ou a comemorar esse gesto político com um detergente sabor limão, né? Essas imagens, elas não são brincadeiras, elas não são simplesmente alusões, digamos assim, poéticas ou apocalípticas. Elas são uma realidade muito concreta, tão concreta quanto a realidade de naturalizar a morte de centenas de milhares de pessoas por uma irresponsabilidade genocida que nós conhecemos muito bem, né? Então, nós estamos diante desse cenário, do cenário de formulação de um novo mundo, que pode ser um mundo que venha para pior, inclusive, né? O que significa que a nossa atenção deve ser aguda. Mas, dentro desse espectro de problemas e de discussões, uma chave de leitura que me parece importante é justamente da desigualdade. Ou seja, a ideia de que a reorganização das regras do jogo social, essa nova ordem que parece se insinuar nas frestas dos nossos comportamentos mais cotidianos, ela se organiza, sobretudo, a partir da figura da desigualdade. Não sou eu que afirmo isso sozinho, esse é um problema absolutamente presente, por exemplo, no pensamento político contemporâneo, e que tem a ver, por exemplo, com o esgotamento da própria noção de sociedade. Se vocês quiserem um exemplo concreto, o Vladimir Safatli, por exemplo, está investindo muito nesse tipo de reflexão, que ele sintetiza da seguinte maneira, né? As pessoas começaram a perceber, ou melhor, todo mundo começou a perceber que não tem sociedade para todo mundo. E é essa percepção, essa evidência escancarada da desigualdade social que permite repensar as regras do nosso jogo, as regras do nosso ordenamento epistemológico, do nosso ordenamento político, inclusive na direção do reacionarismo, do fascismo, entre outras possibilidades. Então, nós temos aqui dois problemas, né? O problema principal é refletir sobre o que seriam essas regras do jogo e o que seria esse solo a partir do qual essas regras podem proliferar e prosperar. Esses são temas absolutamente Foucauldianos, como vocês sabem. E depois, em que sentido nós poderíamos usar a noção de desigualdade, e não apenas no sentido socioeconômico, como uma maneira de acessar esse lugar teórico, epistemológico, e eu vou tentar demonstrar aqui hoje também ontológico, das nossas relações com o mundo e das nossas relações com as muitas alteridades que nos cercam, né? As nossas relações com os outros. A minha hipótese de trabalho para a sessão de hoje é que toda essa reflexão só se torna possível porque nós vivemos numa sociedade dotada de uma certa consciência da sua própria atualidade. E uma sociedade que organiza sua relação com a atualidade a partir da noção de desigualdade. Esses dois paradigmas, o paradigma da desigualdade e o paradigma da atualidade, têm raízes históricas, uma proveniência histórica muito precisa, que é o iluminismo e que é o século XVIII, sobretudo. Então, é assim que eu construí o argumento. Eu vou passar frequentemente dessa ordem epistemológica e epistêmica para a tentativa de apontar direções históricas nas quais nós poderíamos pensá-la, nós poderíamos eventualmente mapeá-la. E, a partir daí, refletir sobre a possibilidade de um projeto que se dedicasse ao problema da desigualdade numa ordem histórico-epistemológico-ontológica. E para estabelecer uma especificidade dentro dessa perspectiva, eu pensei que seria interessante circunscrevê-la à dimensão intelectual. Afinal de contas, se nós procedermos a essa circunscrição pela via intelectual, nós vamos poder consultar não apenas a história da desigualdade intelectual, mas também a história da escrita da história da desigualdade intelectual. E eu queria colocar isso aqui com muita ênfase, né? Ou seja, eu estou pensando esse problema a partir de uma relação, de uma tensão, de um diálogo entre um pensamento sobre o passado e uma escrita da história também. Para percorrer esse conjunto de problemas, para refletir sobre eles, então eu dividi a apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou tentar esquematizar o projeto arqueológico e genealógico do Foucault e, sobretudo, a sua relação com Nietzsche, que é muito importante, para tentar dar a vocês alguns elementos que permitam pensar o que significaria estabelecer uma genealogia, né, das desigualdades. E por que uma genealogia e não uma história simplesmente das desigualdades intelectuais? Depois, eu vou passar para uma discussão epistemológica que vai tentar ancorar esses problemas e esses fenômenos na história
do que a gente chamaria de iluminismo, né, para ir rápido. E, por fim, eu vou propor que o estudo dessa história ganharia muito se aliando a certos recursos da teoria antropológica. Então, para além de pensar as desigualdades intelectuais do ponto de vista de uma história do conhecimento, eu também queria pensá-la do ponto de vista de uma história dos modos de ser. Afinal de contas, toda a discussão iluminista a respeito da desigualdade, inclusive da desigualdade intelectual, consistiu numa reflexão sobre a diferença cultural e sobre a diferença de naturezas. Ela tem a ver necessariamente com todo o esforço que foi feito pela ciência geral do homem iluminista para compor uma espécie de inventário da diversidade humana, unificando-a, de um lado, sob a noção de natureza humana, mas, de outro lado, a hierarquizando a partir das categorias de diferença cultural. Então, qualquer projeto que busque pensar as desigualdades intelectuais do século XVIII para cá, me parece, deveria se apoiar nessa dicotomia entre desigualdade e diferença. E essa dicotomia entre desigualdade e diferença, ela se expressa muito bem, me parece, nos textos, nos discursos, práticas sociais do dito iluminismo, embora seja sempre difícil, como vocês sabem, definir o que seria iluminismo, né? Mas se vocês quiserem uma definição mínima para começar, eu diria justamente, como coloquei há pouco, que o cenário do iluminismo é um cenário a partir do qual se pensa o problema da atualidade do saber humano. E esse problema da atualidade do saber humano não está encerrado, ele está posto até hoje. Então, a partir daí, eu vou começar, como disse a vocês, tratando de alguns elementos Foucauldianos que vão ajudar, me parece, a entender, ou melhor, a explicar alguns desses problemas que eu coloquei para vocês. Até porque o projeto arqueológico e o projeto genealógico Foucauldianos, eles são marcados por uma enorme incompreensão. Eles jamais foram, me parece, completamente elucidados. Isso tem a ver um pouco com o próprio projeto, pela sua natureza nietzschiana, mas também porque ele causou uma enorme dissonância no diálogo interdisciplinar. Eu posso lembrar vocês de um episódio em particular que é muito importante na trajetória do pensamento Foucauldiano, que é o momento em que ele apresenta 5 conferências na PUC do Rio de Janeiro, em maio de 1973, em torno do tema a verdade e as formas jurídicas, né? Um tema importante que depois deu origem a vários cursos que ele conduziu no Collège de France. E aqui no Rio de Janeiro, ele buscou propor uma síntese, uma espécie de programa de uma série de questões que tanto retomavam problemas da sua fase, vamos dizer assim, arqueológica, né, a publicação de As Palavras e as Coisas, em 66, por exemplo, a ordem do discurso, que é a sua aula inaugural no Collège de France, no início dos anos 70, mas também aquilo que ele viria a desenvolver posteriormente, que é uma genealogia do poder. E o que marca esse debate com colegas do Rio de Janeiro é a absoluta incompreensão de tudo e de todos. Eu recomendo muito, se vocês não conhecerem, a publicação dessas conferências, que foi feita pela editora da PUC-Rio e pela ANAU, em 2013, em comemoração aos 50 anos desse evento, né? Porque além dos textos das conferências, se apresenta no final uma mesa redonda em que algumas pessoas, alguns intelectuais conversaram com Foucault a respeito dos problemas que ele propôs. Como diz o Eduardo Jardim no prefácio desse livro, ninguém entendeu absolutamente nada, ninguém se entendeu nessa conversa. E eu acho que existe essa incompreensão total, ela realmente é um traço importante do trabalho do Foucault e que, por isso, pede, né, uma revisitação. Bom, e essa revisitação eu começo justamente com As Palavras e as Coisas, em 1966, que é, como vocês sabem, um livro muito marcante no cenário das ciências humanas da segunda metade do século XX. Um pouco após a sua publicação, saiu uma notícia de jornal em Paris que dizia que o livro vendia com pãezinhos na padaria. E essa é uma imagem que ficou assim, um pouco como uma demonstração do sucesso do texto. Mas eu tenho dados até quantitativos que ajudam a ilustrar, em alguma medida, o que foi esse livro, né? Entre 1966, né, abril de 66, que foi quando ele saiu, até 2015, As Palavras e as Coisas vendeu na França somente 220 mil exemplares. Somente em francês, sem considerar traduções, né? E a versão em inglês vendeu muito, a versão brasileira também. Mas são 220 mil exemplares de um livro muito difícil, absolutamente misterioso, né? E, ao mesmo tempo, escrito numa espécie de estilo barroco. É assim que muitos se referiram a ele. Um fenômeno editorial
e um fenômeno epistemológico de grande complexidade. E que geralmente é associado, e me parece sem precisão, àquilo que se chamou de estruturalismo. Porque nesse mesmo momento, né, o ano de 66 foi um ano muito importante, porque saíram várias publicações de outras intelectuais fundamentais em torno de questões estruturalistas. Por exemplo, na psicanálise, os escritos do Lacan saíram em 1966, estudos importantes do Prioli sobre etnologia, trabalho importante do Benveniste sobre linguística, e assim por diante. Mas o Foucault sempre tentou se esquivar dessa definição de que ele seria um estruturalista. Em parte por razões de mercado historiográfico e mercado filosófico, né, porque isso colocaria, obviamente, em uma relação de subordinação com o projeto Levi-Straussiano, mas também por razões intelectuais concretas que eu vou tentar explicar daqui a pouco. Mas o grande problema, né, a grande questão do livro, é claro que eu não vou resumi-lo aqui para não cansar vocês, eu vou apenas trazer alguns elementos, mas uma grande questão do texto e que vai ter consequências para a nossa discussão sobre a genealogia das desigualdades intelectuais é que o Foucault tentou sublinhar a importância das relações inconscientes que permitem que se veiculem desejos, saberes e ações humanas. Há dois adversários fundamentais dentro desse projeto. O primeiro adversário é o de imaginar, de conceber o estudo da história, e o Foucault nesse momento se chama jocosamente ou jocosseriamente de historiador. O problema da história estaria sobretudo calcado no sujeito do conhecimento. Ou seja, quando ele propõe uma investigação sobre as formas inconscientes através das quais saberes, desejos e ações se organizam, ele está buscando se afastar do princípio que, para um historiador, tal como ele imaginava a historiografia, era absolutamente inerradável, que é a ideia de que existe sempre um sujeito do conhecimento. Aliás, a única exceção que ele fez a essa crítica era justamente a historiografia dos análises, que ele considerava absolutamente diferente do panorama historiográfico geral do seu tempo. Então, esse é um primeiro adversário. Ele está lutando contra o sujeito. E, ao mesmo tempo, ele está lutando contra o objeto de saber do sujeito, que é a verdade. Ou seja, a luta aqui, a grande discussão é como é que eu poderia observar aquilo que ele chamou de discursos, ou seja, um conjunto de enunciados díspares que remetem a uma mesma lógica de funcionamento, sem necessariamente depender de sujeitos que colocam esses conhecimentos, esses saberes, essas formas de organização em prática e de um paradigma de verdade que permitisse consultar esses mesmos conceitos ao longo da história de maneira teleológica, de maneira evolutiva. Aqui ele tinha adversários muito concretos, né? Ele estava enfrentando de um lado a fenomenologia do Sartre, ele estava enfrentando de outro lado o marxismo. Eu não sei se vocês já viram um filme do Godard que se chama La Chinoise. Tem uma cena nesse filme em que tem as jovens chinesas que jogam tomates podres no livro do Foucault, né? E jogam tomates sem as palavras e as coisas, um pouco para denunciar esse caráter conservador, supostamente conservador, né? Ele foi chamado de a última barreira do pensamento liberal quando o livro saiu, um pouco por isso, né? Um pouco porque estava colocando em discussão o que era muito caro para esses intelectuais como Sartre, que era justamente o reconhecimento da importância das lutas humanas na história, né? Então, o projeto seria um projeto desencarnado, um projeto que não teria nenhum interesse nessas lutas humanas. Mas, como vocês vão ver, as coisas não são exatamente desse jeito. O que ele queria, então, fazer com isso, e assim eu estou simplificando bastante, é claro, e com prejuízo, claro, da complexidade do texto, mas o que ele gostaria de propor com esse livro é justamente a ideia de que isso que nós entenderíamos como paradigmas inarredáveis do conhecimento, ou seja, um sujeito que busca o conhecimento e uma verdade a ser conhecida, essas duas coisas seriam, na verdade, históricas. Ou seja, o próprio sujeito, ao invés de ser o ponto de partida de qualquer reflexão sobre o passado e a verdade, elas seriam, na verdade, produtos de lutas históricas, produtos de formações discursivas. E é aí, então, que se chega à famosa tese com que o livro termina, né? A ideia de que o homem, é assim que ele colocava, né? É uma figura cuja invenção é recente e que poderia estar em vias de desaparecer, como na orla do mar, um rosto de areia, né? A fórmula bonita com que ele termina o livro, né? Quando ele propõe a morte do homem, não é uma discussão literal, me parece. Tanto é que ele depois muda de ideia e diz que isso era um exagero e assim por diante.
O que ele queria propor com a ideia de morte do homem me parece estar em outro sentido, que é justamente o sentido da citação com que eu comecei a minha fala hoje. Ou seja, de imaginar um mundo sem homem. E o que seria esse mundo sem homem? Como é que o conhecimento, como é que os saberes se organizariam se essa figura não existisse? E, de outro lado, a crítica à verdade, ela visava, por exemplo, a contextualizar historicamente de maneira radical os próprios artefatos de saber que permitiam pensar a verdade, a saber, as ciências humanas. Então, ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer, além de que o homem é uma invenção recente, ele vai dizer que as próprias ciências humanas são uma invenção recente e, aliás, as ciências humanas têm um papel na fundação do conceito de homem. Lembrando aqui que as ciências humanas para ele não são as nossas exatamente ciências humanas, né? São as ciências que tramam, que figuram o homem. Então, o homem concebido como um ser biológico que trabalha e que fala. Então, as ciências humanas, a linguística, a biologia, a economia, por exemplo. Então, ele volta ao passado, digamos, em busca dessas figuras que vão resultar em epistemes, né, em formas que organizam todo o conhecimento possível, o saber de uma época, sem se preocupar exatamente com a dinâmica autoral que era muito cara a uma certa história das ideias que ele pensava criticar. Então é por isso que o texto tem uma profusão total de textos, sem que esses textos sejam contextualizados segundo a ordem que nos pareceria natural, que é a ordem do autor e obra. Ele foi muito criticado por isso, né? Muito criticado por isso. Ao mesmo tempo, é um texto, se vocês voltarem a ele, vocês vão perceber, que não está construído a partir de bibliografia secundária, não tem literatura em As Palavras e as Coisas. Só tem fontes, vamos dizer assim. E isso tem uma razão de ser metodológica que é muito importante para ele, que é a ideia de que os textos bibliográficos, vamos dizer assim, os textos que constituem um saber sobre os autores e as obras e as fontes sobre as quais ele se debruçou, esse patrimônio, ele é propriamente expressão de um saber que não necessariamente conhece o saber sobre o qual se debruça. Então, o desafio aqui era justamente fugir do comentário. O comentário é um problema neste momento. E o comentário é um problema que ele vai desenvolver depois, poucos anos depois, quando ele propõe a ordem do discurso, que é a sua aula, como eu disse, inaugural, quando ele ingressa no Collège de France. Porque aí ele vai passar para um segundo nível da problematização, que é em que medida o meu modo de funcionamento, o modo de ser da minha linguagem, as formas que tornam qualquer saber possível no meu tempo, são determinadas por limites. E que limites são esses que me constrangem, que me limitam, que me delimitam, sem que eu necessariamente os conheça? É isso que ele vai propor, em linhas gerais, como a ideia de ordem do discurso, ou seja, o discurso regido por uma ordem. E uma marca fundamental dessa ordem, como vocês sabem, é o que ele chamou lá atrás de a vontade de verdade. Ou seja, por exemplo, a ideia de que a verdade é um paradigma mais de exclusão do que propriamente de afirmação de um saber. Um exemplo disso é a maneira como ele lida com a loucura, né? Ou seja, a vontade de verdade é aquilo que faz o louco não participar da sua sociedade. Então, de certa maneira, aqui ele está aprofundando essas reflexões e está aprofundando com uma marca em particular que é importante, que é a ideia de que a ordem do discurso procede por imposição de diferenças. Imposição de diferenças e por imposição de desigualdades, de desnivelamentos. É assim que ele diz concretamente. O comentário seria justamente uma forma dessas diferenças fundamentais, que estão inscritas na ordem da nossa cultura. Diferenças essas que não seriam perceptíveis no âmbito da história das ideias ou no âmbito da história do conhecimento. É assim que ele fala, é assim que ele começa a falar na aula, na primeira conferência que ele deu, eu disse para vocês, no Rio de Janeiro, em 1973, ou seja, uma preocupação grande com esse problema da história das ideias. A história das ideias, a história do conhecimento. O comentário seria, então, uma expressão desse tipo de paradigma de uma história das ideias ou de uma história do conhecimento, tal como ele desejava criticá-las, né? E então isso parte de uma premissa muito concretamente dada ali. E essa premissa é a seguinte: todo exercício de escrita da história inconsciente da história da sua própria formação só pode dar numa crença. E essa crença necessariamente vai estar calcada numa noção ahistórica de verdade e numa noção ahistórica de sujeito do conhecimento. Então, o sujeito e a verdade, volto a dizer, eles seriam quase que
o alfa e o ômega, o início e o fim, em torno dos quais qualquer princípio de investigação poderia funcionar, em torno dos quais qualquer acontecimento histórico poderia se dar. O que pede, portanto, uma outra relação com a história e uma outra relação com o passado. Se num primeiro momento o projeto arqueológico ele se relacionava à ideia de formações discursivas, de formas culturais, a partir desse momento, a partir dos anos 1970, ele vai acrescentar uma outra dimensão a isso, que é uma dimensão propriamente genealógica. Então, primeiro nós temos uma arqueologia do saber, o modo como determinadas formas discursivas assumem preponderância numa época e tornam qualquer pensamento possível. E depois, uma reflexão genealógica que vai se ligar, por exemplo, às relações de poder. Vai se ligar à importância de considerar as instituições, as práticas sociais e o próprio fato de que as determinações históricas são resultado de um combate. Então, como eu disse para vocês, nos anos 60 ele foi muito criticado por evacuar as lutas históricas, as lutas humanas do seu pensamento. Nos anos 70 e nos anos 80 essas lutas reaparecem, ou melhor dizendo, aparecem na sua reflexão, sem que isso necessariamente implique contradição com o projeto arqueológico. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso para não desviar a nossa reflexão. Mas então ele vai propor uma hipótese, que é a hipótese genealógica. E ele vai dizer que fazer genealogia, de certa maneira, é fazer história de maneira historicamente radical, buscar o maior grau possível de historicização. Porque, de um lado, a genealogia permitiria enfrentar as significações ideais e as teleologias. E, de outro, ela permitiria enfrentar a univocidade das narrativas históricas, às vezes consideradas, ele dizia, quase como espécies. E essas especificidades que ele está caracterizando aqui para fazer uma crítica, elas todas têm a ver com os dois princípios enunciados anteriormente. Ou seja, o início, que é o sujeito, e o fim, que é a verdade. Então, ele vai, por exemplo, defender a ideia de que a genealogia, e é uma citação da síntese que a Judith Revel faz de tudo isso, a genealogia trabalha a partir da diversidade e da dispersão. Ou seja, a partir dos acontecimentos esses descontínuos, que não se prestem a um raciocínio a priori totalizante. A genealogia seria, então, não simplesmente um acúmulo empírico de evidências, mas a busca na história, a busca no passado, de tudo aquilo que, mesmo ao sabor do acaso, tenha conformado, tenha delimitado a nossa própria disposição ou a nossa própria cultura, para ficar nos termos que eram mais comuns a ele. Vejam que aqui emerge um primeiro paradigma importante. O paradigma importante seria que a genealogia nunca se centra somente no passado. Ela se centra sempre na relação diferencial entre o presente e o passado. Ela pressupõe uma atualidade. E é nesse sentido que ela vai lutar contra o grande inimigo que se coloca no pensamento Foucauldiano nesse momento, que é a origem. A ideia de que os fenômenos tenham uma origem, e a ideia que se associa mais facilmente à ideia de origem, como vocês sabem, é a ideia de tradição, Ou seja, se o fenômeno tem uma origem, ele tem uma identidade. Se ele tem uma identidade e ele dura no tempo, ele é o resultado de uma tradição. Esses três conceitos são muito interessantes e importantes porque eles fundam um quarto, que é um conceito completamente pernicioso e onipresente nas nossas práticas intelectuais, que é o conceito de influência. Se tem origem, se tem identidade, tem tradição. Se tem tradição, a identidade se move sempre do passado em direção ao futuro. E é exatamente isso que significa influência. É pensar que a nossa relação com o passado é uma relação sempre de A para B. O passado sempre carrega, sempre transmite alguma coisa para o presente. Como dizia um colega meu, essa influência se torna muito rapidamente influenza, gripe metafísica, ou seja, a ideia realmente de que as ideias, de que as práticas, de que os nossos dispositivos, os nossos saberes, eles todos migram de um tempo para o outro e, claro, muitas das vezes, migram se aperfeiçoando, ou seja, migram numa perspectiva de realização de uma identidade ideal que está localizada num começo indeterminado. O começo, por exemplo, da civilização ocidental, o começo que poderia ser a própria história da filosofia, e assim
por diante. Quando nós colocamos em questão a relação entre o presente e o passado, a capacidade, digamos assim, indutora da tradição, ela se esfacela, ela se dissipa, ela perde sentido. E vejam aqui como tem uma relação total com a história-problema do Zanalli também, né? Ou seja, partir do presente para pensar o passado e assim por diante. Então, esse processo de pensamento genealógico ele vai partir de 3 eixos principais dentro dessa grande perspectiva. O primeiro eixo seria, ele propõe, né, nós fazermos uma ontologia histórica de nós mesmos. É uma fórmula muito misteriosa, gerou muitos debates, ainda gera, né, o que ele gostaria de dizer com isso. Mais adiante eu volto a essa expressão. Mas ele gostaria de fazer uma ontologia histórica de nós mesmos, o que seria, de maneira geral, uma história da nossa relação com a verdade. Depois, um segundo eixo seria relativo às nossas relações com as relações de poder. Como vocês sabem, o Foucault evitou a discussão do poder, né, no sentido essencialista do termo, né, e preferiu pensar o poder como uma rede de relações. Então, primeiro uma história das nossas relações com a verdade, depois uma história das nossas relações com os poderes, que seriam os motores da nossa ação sobre os outros e da ação dos outros sobre nós. E, por fim, as nossas relações com a moral. Tanto porque as relações com a moral constituem a subjetividade, quanto também porque são as relações com a moral, ou um certo tipo de relações com a moral, que configuram a nossa relação com a verdade. E aqui entra o Nietzsche. Se vocês quiserem, de fato, penetrar nessa discussão Foucauldiana da genealogia, não há como fugir da genealogia da moral e não há como fugir da verdade e da mentira em sentido extramoral, que são textos muito importantes do Nietzsche que configuram a relação moral com a verdade. E que, aliás, foram tomados muitas vezes como cavalo de batalha em debates historiográficos importantes, né? Por exemplo, Carlo Ginzburg vai tomar essa relação do Foucault com o Nietzsche como um princípio de relativismo profundo, né? Que vai fazer com que o Foucault no futuro seja acusado de ser pós-moderno, no sentido de que a verdade não existe, né? Ou seja, de que isso aqui teria levado a uma radical desvalorização da verdade. Eu não vou também fazer aqui uma retomada completa dos textos do Nietzsche, para igualmente não pesar demais a fala, mas eu quero apenas lembrar um elemento que é importante, que é a tentativa que o Nietzsche faz de estabelecer uma correlação entre verdade e poder. Ou seja, não é que a verdade não exista, é que a verdade é um produto de uma relação de poder, e essa relação de poder está limitada pelo tempo. Ela tem um prazo de validade. Ela não é eterna. Essa é a provocação que o Nietzsche faz, por exemplo, em A Verdade e a Mentira, no sentido extramoral, que é dizer, olha, esses seres humanos, que são a fonte de todo o sentido do universo, eles são apenas um capítulo da história do universo. Houve muitas eternidades, o Nietzsche diz, em que esses seres humanos simplesmente não existiram, e haverá outras tantas eternidades nas quais esses seres humanos não existirão. Não existirão. Para retomar uma outra imagem que teve um início, que foi cunhada poeticamente, hoje não tem mais sentido poético, né, que é a do Lévi-Strauss, o mundo começou sem o homem e vai terminar sem ele. É mais ou menos esse, digamos, o problema filosófico que o Foucault vai extrair do Nietzsche para pensar a noção de genealogia. Depois tem alguns outros elementos que eu gostaria de trazer rapidamente a vocês para qualificar a discussão. O primeiro é a ideia de que o Nietzsche rejeita justamente a noção de origem e ele substitui a noção de origem a uma outra, que é a invenção. Então sempre, o Foucault diz, né, nos seus cursos lá no Rio de Janeiro, toda vez que o Nietzsche está falando de invenção, ele está pensando que a noção de invenção é um antônimo de origem. E as evidências e as explicações para isso ficaram mais claras, eu espero, depois da exposição até aqui, né? Ou seja, a invenção é um produto de uma história. A invenção é um produto de escolhas. A invenção é um produto de relações concretas de poder. É totalmente diferente de pensar a origem como um fundo imaterial, impensado, teogônico, né, da verdade. Então, a correlação entre origem e invenção é fundamental para entender o problema que está colocado aqui. Depois, uma segunda questão que eu também acho que é muito importante no pensamento Foucauldiano é a ideia de que o conflito, a diferença e a desigualdade são características essenciais dos processos históricos. A humanidade, diz o Foucault, num texto importante sobre o assunto, não progride de combate em combate até uma reciprocidade universal. Ela instala cada uma de suas violências
em um sistema de regras e prossegue assim de dominação em dominação. Então, como vocês podem ver aqui, aparece uma afirmação filosófica que tem um fundo sociológico que o Bourdieu vai aproveitar muito bem, né? Ou seja, o que existe na história humana são lutas de classificação. Agora eu estou em linguagem bourdieusiana, né? Sistemas de dominação que se substituem a outros sistemas de dominação. Relações de desigualdade que sucedem outras relações de desigualdade, para as quais nós não podemos encontrar uma origem, mas nós podemos encontrar um começo. E aí vem o terceiro elemento que me parece muito importante. Ainda que o Foucault, lendo Nietzsche, recuse a busca das origens, por considerá-lo uma mistificação, ele definitivamente entende que existem começos. E ele vai, por exemplo, propor um conceito para os começos, que é a noção de proveniência. Ou seja, a ideia de que essas relações de luta, essas relações de poder, não tendo uma origem localizada, ideal e identitária, tem, sim, uma proveniência que é a relação de forças, a correlação de forças de um outro momento histórico. Então, o que o Foucault coloca aqui de maneira muito preponderante é a nossa relação entre a desigualdade e a diferença e com a hereditariedade. Ou seja, não existem origens, mas existem heranças. Existem heranças e existem proveniências. Essas heranças, elas não são marcadas por nenhuma espécie de DNA. Elas não têm uma vocação particular, elas não têm um sentido no sentido teleológico do termo. Elas podem e são frutos de vitórias, de derrotas, frutos do acaso. E elas não podem ser reunidas de maneira alguma pela lógica de qualquer identidade. O Foucault aqui entra numa dinâmica muito, muito provocativa, que é justamente a de imaginar que nós somos produtos de falhas, que nós somos produtos de fissuras, nós somos produtos de incoerências. Em suma, nós somos produtos da história. Agora, existe uma relação interessante aqui. Ele diz que nós somos produtos de uma história em toda a sua relação de acasos, de lutas, de vitórias, de derrotas, mas ele também diz que a consistência das nossas formas de saber, ela só pode se dar porque nós nos esquecemos dos acasos, das lutas, dos conflitos. Então, existe uma herança, mas o conhecimento dessa herança fragiliza os seus herdeiros. Ou seja, de uma época para outra, existe uma relação de transmissão, existe uma relação de proveniência. Mas para que essa relação de transmissão e de proveniência resulte numa ordem do discurso, ou seja, numa ordem que torna o saber positivo, natural, é preciso que se esqueça que essa herança é uma herança de combates, de contradições, de acasos. Então, isso me parece muito interessante porque ele está não apenas fazendo uma crítica da noção de origem, mas ele está dizendo que a noção de origem ela foge da história e entra na epistemologia. Ou seja, a noção de origem ela não está exatamente na história, mas ela está no nosso modo de olhar para a história. E aqui acho que vocês talvez estejam compreendendo onde eu vou chegar, onde eu quero levar essa discussão. Ou seja, a nossa relação com a história, ela seria, dentro desse paradigma, uma relação muito ambivalente. Porque quando nós olhamos do presente para o passado, sem problematizar essa relação, o que aparece é uma história límpida. É uma história de acontecimentos que podem ser encadeados, é uma história que permite sucessões muito bem tramadas. Ao mesmo tempo, se nós percebêssemos, no plano epistêmico, as contradições que nos ligam a esses passados, ficaria prejudicada a nossa própria relação com eles. Então, a herança funciona na medida em que ela seja implícita. No momento em que ela se torna explícita, acontece alguma coisa. Acontece talvez uma reorganização do saber. Acontece a construção de uma nova disposição do saber. Então, a primeira pergunta que surge de tudo isso é: será que o fato de nós estarmos cada vez mais atentos ao caráter hereditário da nossa relação com a história não fragilizou as nossas relações epistêmicas com esse mesmo passado? Esse é um problema que me parece muito importante e que está ligado, sobretudo, a uma ideia que o Foucault tirou da filosofia da linguagem, do Austin, do Searle, que são autores que ele lia com muita atenção, com muito interesse, que é a ideia de jogo, né? Existe um jogo na relação com o passado. E esse jogo está ligado a uma dimensão estratégica e a uma dimensão tática. Ou seja, existe uma relação nossa com o passado que é uma relação defensiva. No seguinte sentido, nós escolhemos não enxergar certos aspectos do passado. Sobretudo aqueles aspectos do passado que fragilizam a nossa relação com a nossa cultura e com a nossa identidade.
E depois existem relações estratégicas com o passado, que são aquelas que nós fabricamos para estabelecer relações diferenciais com ele. Digamos assim, essa é a dualidade, essa é a ambivalência, essa é a ambiguidade que aparece na ordem da história quando ela é pensada genealogicamente. O que me interessa dessa brevíssima síntese, né? É pensar justamente que uma reflexão sobre a história, ela talvez ganhasse muito se ela investisse em 3 paradigmas. Primeiro, refletir justamente sobre a proveniência do saber, ou dos saberes. Depois, sobre as proveniências das hierarquias que organizam esses saberes. E, por fim, sobre as trajetórias de valorização desses saberes e desses poderes. Então, isso significaria o que, concretamente? Pensar a história como uma espécie de, não de sequência, não de cadeia acontecimental, mas de um teatro, de uma espécie de palco, de uma espécie de cena, em que os acontecimentos fossem montados, fossem dispostos para justamente mostrar as lutas que produziram a lembrança e o esquecimento como categorias fundamentais da nossa relação com a história. Então, em que medida nós escolhemos esquecer certos aspectos da nossa relação com o passado e em que medida nós escolhemos evocar, lembrar certos aspectos da nossa relação com o passado? Em que medida nós podemos justamente imaginar como é que uma ordem epistemológica se torna confortável e a partir da qual nós podemos consultar o passado sem nenhum tipo de questionamento? E para fazer isso, eu já estou encaminhando aqui o encerramento da discussão inicial. Eu acho que existem duas alternativas, né, 2 possibilidades, como eu coloquei na introdução, né? Primeiro, nós pensarmos esse problema no plano epistemológico. Ou seja, pensar esse problema das nossas relações desiguais e de diferença com relação ao passado a partir do plano do conhecimento. E depois também pensar a partir das nossas disposições ontológicas, ou seja, pensar nossos modos de ser com relação ao passado. Eu vou, então, começar pelo plano epistemológico, né? E lembrando a vocês que a inscrição histórica de uma história das desigualdades intelectuais, ela realmente remonta ao problema da verdade e da atitude crítica que aparecem no século XVIII. Eu queria lembrar aqui, tem um texto muito importante do Foucault, que é o Que São as Luzes, o que é o Iluminismo, né, dependendo da tradução, no qual ele justamente apresenta essa reflexão, né, e sobretudo a partir do texto do Kant, igualmente conhecido, né, o que é o esclarecimento ou o que são as luzes, né? E nesse texto, o Foucault ele dá uma dimensão muito concreta do que seria a noção de atualidade. Ele diz assim: antes do Kant, em filósofos anteriores à filosofia do iluminismo, vamos dizer assim em termos mais gerais, em Descartes vocês não encontrariam uma questão da seguinte ordem: o que é então, em termos precisos, este presente a que eu pertenço? Isso não tem, né, na filosofia anterior à filosofia kantiana. Ou seja, não existe uma questão que concretamente se pergunte sobre o que é o presente. E se não tem uma pergunta que coloque o problema do presente, não pode haver uma pergunta que coloque o problema da atualidade. Porque a atualidade não é apenas o presente, né? É uma relação que temporaliza o presente, que coloca o presente como um problema para nós, de fato. E é isso que, de certa maneira, aparece não só nos textos filosóficos iluministas, mas também nas práticas sociais e nas práticas intelectuais iluministas. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês de maneira mais direta é que me parece que o século XVIII, dentro da ótica do Foucault, é o século em que aparece a noção de historicidade. Uma relação com o tempo temporalizada, para usar o vocabulário da teoria da história. Porque antes do século XVIII, como vocês também podem pensar com o Koselleck e outros autores, né, que estão interessados nessa dimensão temporal, o espaço de experiência comanda o horizonte de expectativa, né? Ou seja, o passado, de certa maneira, na experiência, ela organiza as relações com o futuro. O que se rompe no século XVIII de uma certa maneira. Não preciso retomar aqui os episódios que sinalizam para isso, né? Mas um elemento que eu trouxe lá atrás, eu volto a dizer agora porque ele é fundamental. Uma maneira de pensar essa noção de atualidade é justamente lembrar que o século XVIII é o século em que aparece a noção de diferença cultural. Uma tentativa de atualização, justamente, das relações com os outros. Isso está em toda a literatura que a gente chamaria de iluminista, né? Está no Rousseau, isso está no Condorcet, isso está em toda a ciência geral do homem, como eu disse, no Buffon e em muitos outros autores. E essa tentativa de atualização e de consciência crítica do presente, que vai permitir, por exemplo, a diferença cultural, ela está absolutamente radicada numa discussão sobre a noção de desigualdade. Totalmente. Desigualdade e igualdade. Porque a própria noção, o campo semântico da noção de igualdade no iluminismo, ele está calcado na ideia de diferença.
Se vocês forem à enciclopédia, por exemplo, no verbete igualdade, o verbete vai dizer o seguinte: pode-se definir a igualdade em matéria de raciocínio como uma semelhança de quantidade descoberta pela operação do espírito. Assim, quando o espírito, medindo mais ou menos 2 objetos, encontra que a mesma ideia que lhe revela o mais ou menos de um desse, isto é, os graus da sua quantidade, lhe manifesta igualmente mais ou menos a quantidade do outro. Ou seja, a noção de igualdade é uma correspondência, é uma relação. Não é uma relação de semelhança, é uma relação de proporcionalidade. É exatamente essa ideia que vai ter, digamos assim, manifestações muito decisivas e importantes nos textos, digamos assim, reflexivos sobre a pedagogia iluminista, por exemplo. É exatamente isso que me parece estar, por exemplo, no texto Condorcet, no famoso esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Toda medida da igualdade social a que se aspira ali, ela está sempre na contraluz de um mecanismo de desigualdade. Então, por exemplo, no caso do Condorcet, como vocês sabem perfeitamente, existe uma tentativa de emancipação pelo saber, né, que é defendida, sobretudo, no esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Ou seja, a educação emancipa, a educação seria capaz de produzir uma sociedade igualitária. Só que, ao mesmo tempo, a educação tem um gênio mau dentro do Condorcet, né? Que é a ideia de que, se você der livre curso às aptidões humanas, alguns muito mais aptos do que os demais vão levar suas aptidões ao limite, e isso vai produzir necessariamente uma desigualdade intelectual insanável. Ou seja, a construção de competências para uma competição igualitária só poderia ter como resultado a desigualdade intelectual. É um fenômeno que eu estou exemplificando rapidamente aqui a partir do Condorcet, mas que tem a ver com vários outros processos do período e processos posteriores que a gente pode discutir num outro momento. Ou seja, por exemplo, como propõe o Antoine Lilti num livro que é muito importante para mim, como vocês sabem, que é A Herança das Luzes, né, Ambivalências da Modernidade. O espírito crítico deve se desenvolver, mas ele deve parar às portas da produção do saber, né? Ele está resumindo o Condorcet. 2 lógicas se opõem aqui: a do acadêmico profissional, que afirma a desigualdade das aptidões intelectuais, e a do democrata liberal, que luta pela igualdade de direitos. Como é possível conciliar essas exigências? Como é possível conciliar o reconhecimento de uma hierarquia da ciência e a recusa de qualquer forma de sujeição? Esse é um problema que está colocado historicamente ali, mas que eu acho que poderia ser uma primeira evidência de uma relação estrutural entre igualdade e desigualdade no plano intelectual. Seria uma pista para que se pudesse fazer uma genealogia dessas relações. Depois, para terminar essa exposição inicial, eu queria também pensar com vocês um último problema, que é o problema de enquadrar essas diferenças epistemológicas numa história dos modos de ser, né? Porque, como eu disse, a história do inventário das diferenças culturais iluministas, ela também é uma história da produção de um modo de ser, e que vai dar em algo que a gente conhece muito bem e que foi definido por um antropólogo importante, que é o Philippe Descola, um livro fundamental que se chama Para Além de Natureza e Cultura, como o naturalismo moderno. Ou seja, o aparecimento da noção que é formadora da nossa relação com a realidade, de que existe uma diferença fundamental entre natureza e cultura. A cultura sendo o cenário dos dramas humanos, portanto o cenário da diferença, e a natureza sendo o palco onde esse teatro das diferenças pode acontecer, onde ele pode se dar, né? O grande, digamos assim, a grande conquista desse trabalho, me parece, do Philippe Descola e das discussões em geral sobre a chamada virada ontológica da antropologia, está justamente em também historicizar essa relação que nos pareceria natural. Ou seja, a ideia de que a relação entre natureza e cultura ela tem uma história. E ela tem também uma geografia. Ela não funciona em todos os lugares do mundo. Na verdade, existem mais populações no mundo que não operam sob essa distinção do que aquelas em que ela é operacional como a nossa, né? Sociedades modernas, ocidentais, como quer que vocês queiram colocar. E então, esse questionamento, ele aqui permite um cruzamento, né? Entre um problema epistemológico, um problema histórico, que é refletir sobre as práticas intelectuais do século XVIII, e um problema, portanto, ontológico, que é como aparece o naturalismo, né? E como o naturalismo se relaciona com o problema da desigualdade. Porque é preciso que haja uma concepção unificada de natureza para que a gente possa, então, refletir sobre as desigualdades e as diferenças culturais. Essa seria a hipótese principal aqui.
volto a dizer, ou seja, as diferenças e as desigualdades, elas só podem acontecer se existe um plano de comparação possível, né? E o plano é a natureza humana. É a ideia de que nós somos inerentemente iguais, que permite que haja comparações e que hierarquizem os seres humanos dentro dessa suposta igualdade de base, né? Que vai sendo afirmada e vai se constituindo ao longo do século XVIII. É um longo debate, um debate muito, muito complexo. Mas como eu dizia a vocês, então um ganho da antropologia do Descolar, por exemplo, é o de pluralizar essa noção de pensar que existem outros modos de composição do mundo. E ele vai lá desenvolver toda uma reflexão sobre isso, vai pensar que existem 4 modos de compor o mundo, que seriam os modos logicamente possíveis. Eu não vou entrar nesse debate aqui hoje com vocês, mas ele também coloca um outro elemento, e aí sim eu vou trazer um ponto, que é o fato de ele dizer que existem não só modos de identificação, ou seja, modos com os quais nós produzimos uma relação que naturaliza nosso engajamento com a realidade, mas também modos de relação, ou seja, maneiras como determinadas coletividades humanas organizam as relações entre elas, né? E ele vai colocar 6 modos de relação, que seriam a troca, a predação, o dom, a produção, a proteção e a transmissão. Eu também não vou desenvolvê-los aqui hoje, mas eu queria chamar a atenção somente para um desses modos de relacionamento, que é a transmissão. E que ele não propõe de maneira alguma como categorias teóricas abstratas, estruturas gerais do comportamento humano, não é isso. Ele, na verdade, está pensando nessas categorias de relação como modos que foram se afirmando historicamente a partir de esquemas de socialização. Mas ele vai pensar que a transmissão é um modo de relacionamento importante justamente porque a transmissão seria o modo que permite o relacionamento entre os vivos e os mortos. O influxo dos mortos sobre os vivos por intermédio da filiação. É dessa forma que ele coloca, né? E ele vai dizer que que a transmissão é uma relação de dependência consentida em relação a antepassados mais ou menos distantes. Ou seja, realmente o ponto que eu estou tentando trazer para vocês aqui, né? A ideia de que existe uma conectividade temporal entre agentes do passado e agentes do presente a partir desse fenômeno que é o fenômeno da transmissão. E a transmissão, diz ele, é um modo de dominação. Um modo de dominação caracterizado por um elemento específico, que é o seu ocultamento. A transmissão seria uma forma de dominação parcialmente mascarada. Uma maneira de produzir domínio entre o presente e o passado, entre os vivos e os mortos. No caso das nossas sociedades ocidentais, esse modo de dominação é transformar os indivíduos do passado em uma espécie de marionete, né? Que se subordina às vontades dos vivos, né? Essa é uma maneira. Uma outra maneira de transmissão que ele discute e que me parece também de grande interesse é a consciência histórica, a própria consciência histórica ser um mecanismo de transmissão. Todos esses mecanismos eles têm uma função, que seria garantir e reproduzir a dependência física e moral dos vivos em relação aos mortos. Transformar, como eu disse, por exemplo, do ponto de vista dos vivos, os mortos em marionetes complacentes que são convocadas para assuntos que não lhes dizem mais respeito. Ora, qual o ponto? O ponto é que consultar essas relações no nível estruturalista, não necessariamente estrutural, nos permite estabelecer uma espécie de diagnóstico dessa relação epistemológica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente poderia propor que dos séculos XVI e XVII ao século XVIII acontece uma mutação na maneira como nós enxergamos a nossa relação com os outros e a nossa relação com o mundo. E é esse modo, essa transformação do nosso modo de identificação e de relação com os outros e com o mundo que vai produzir a própria possibilidade de pensar no plano agora epistemológico a diferença e a desigualdade. Então, a transmissão seria um mecanismo estrutural por meio do qual, epistemologicamente, pode se dar uma relação de diferença e uma relação de desigualdade que a gente verificaria no plano e na ordem da história. Então, o que eu, no fundo, estou tentando colocar é que me parece que uma investigação histórica sobre o problema da desigualdade intelectual, ela poderia acontecer em 3 níveis simultaneamente. Num primeiro momento, num nível, digamos assim, contextualista, que tem a ver com a ordem dos acontecimentos, desde que esses acontecimentos não sejam encarados a partir da busca de uma origem ou a partir, digamos, de toda aquela crítica da teleologia proposta pelo Foucault, ou seja, a partir das proveniências. Ou seja, pensar as relações conceituais, intelectuais, institucionais, sociopolíticas da desigualdade. Mas atrelar essas relações
a uma certa forma que perpassa, inclusive, sociedades diferentes e contextos diferentes em torno de um projeto de dominação. E entender que esse projeto de dominação está enraizado num certo modo objetificado de relação com os outros, que poderia ser, por exemplo, o paradigma da transmissão. Se nós conseguíssemos sincronizar esses elementos, eu acho que nós teríamos pistas muito interessantes, porque nós poderíamos finalmente, por exemplo, fugir da naturalização dos paradigmas que constituem a nossa relação com a realidade, pensando que esses paradigmas frequentemente são exportados para o passado. Então, por exemplo, as nossas relações econômicas estão completamente purificadas, divorciadas das nossas expectativas metafísicas, o que não acontecia no passado moderno. E é absolutamente comum que a gente faça estudos sobre o período moderno sem levar em conta essa diferença fundamental de ordem estrutural. Isso poderia, por exemplo, nos levar a descobrir no passado agências que para nós parecem impossíveis. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para concluir mesmo a fala, estou chegando a 1 hora, mas que pode ilustrar um pouco esse ponto, né? E eu vou voltar do século XVIII ao século XVI, porque ali as coisas ficam mais evidentes. Uns anos atrás eu escrevi um trabalho com uma colega em torno da controvérsia de Valladolid, né? Que é uma controvérsia, você sabe, é muito importante, né? Que opôs Las Casas ao Sepúlveda, em torno justamente do que seria a definição do que é o humano, a possibilidade dos indígenas terem alma e assim por diante, e que ali convocava toda uma rede de conceitos da escolástica, da segunda escolástica, mas também conceitos de longuíssima duração, enfim, né? Nós entramos nesse assunto detalhadamente. Mas um ponto que me pareceu interessante ali e que não estava claro para mim até eu tentar formular essa relação entre contexto histórico, epistemologia e ontologia, é o fato justamente de que a pluralidade das agências estava colocada naquele mundo de uma maneira que nós não conseguimos entender. Eu lendo os textos dos teólogos, eu via insistentemente, por exemplo, referências à agência de seres inanimados, a agência da prata. Como vocês sabem, tem textos muito importantes que vão dizer que a prata de Potosí, textos de teólogos, estava no aguardo da chegada dos espanhóis. Conceito absolutamente estranho, né, para nós, porque justamente pressupõe uma agência onde a agência não poderia existir. E é claro que existe no plano epistemológico uma explicação para isso, né? Os teólogos daquele momento estavam fazendo referência, por exemplo, à física aristotélica, no interior da qual, numa passagem famosa, que talvez algumas pessoas aqui conheçam, né, toda madeira existe para se tornar uma cama, e todo bronze existe para se tornar uma espada, né? Ou seja, uma ideia de finalidade, uma ideia que inscreve, por exemplo, em seres inanimados, um propósito absolutamente animado, que é o da vontade divina. Então, nesse sentido, você poderia explicar perfeitamente no plano epistemológico que alguma coisa como a prata espera a chegada dos espanhóis fizesse sentido. Mas também, se nós entrarmos no plano ontológico, ganhamos uma camada adicional de reflexão sobre isso. Justamente porque as nossas expectativas no plano ontológico bloqueiam qualquer tipo de reflexão sobre a agência daquilo que não pode agir, né? Afinal de contas, qual é a condição naturalista, essencialmente, né? É a ideia de que a nossa interioridade é muito particular em comparação com aquilo que não é a nossa interioridade, né? Ou seja, a nossa interioridade é absolutamente singular, ao passo que os outros elementos do mundo, eles são semelhantes a nós por relações de fisicalidade. Isso simplesmente não existia no início do período moderno, onde, então, agências muito díspares podiam existir, pulular, proliferar, sem que nenhum tipo de controle epistemológico as tornasse impossíveis. Enfim, essa é uma grande matéria de reflexão e que pode constituir um campo de trabalho difícil, né? Mas, como vocês viram, muito, muito delicado, cheio de armadilhas, mas que talvez possa trazer também elementos interessantes para uma recomposição do que a gente entenderia por história intelectual e que seria, então, a partir de agora, não apenas uma história das ideias, mas uma história das metafísicas comparadas. No fundo, é aí que eu gostaria de chegar, né? Numa possibilidade de pensar a história intelectual como uma história da metafísica ou das metafísicas comparadas. Ou seja, não só uma história dos modos de conhecer, mas uma história dos modos de ser. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Luiz César. Ouvi-lo é sempre uma experiência única, porque você nos permite alcançar dimensões que um olhar muito calcado nas coisas concretas não capta, né? E você começou a sua conferência falando sobre a nossa atualidade, falando
de alguma maneira, sobre o perigo de existir um mundo sem homens, não é? Que você retoma ao longo da conferência, não é? E quando você começa a conferência sobre com um certo, não sei se um pessimismo ou um realismo, não é? Mais do que pessimismo, e você faz toda uma reflexão que nos leva a pensar nos campos epistêmicos e ontológicos, e termina aí com uma proposta de fazer uma história das formas de pensar e umas formas de ser. Como é que você vê, então, esse mundo atual dessa perspectiva? O que esse mundo atual nos impõe, não é? Esse mundo tão sombrio, que periga não comportar mais os homens? O que nos requer em termos de uma reflexão ontológica e epistêmica? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta marota para você, mas eu acho que a sua conferência nos instiga a pensar sobre isso, e depois eu passo a palavra para os outros membros daqui da audiência. Tem uma oportunidade e um risco na nossa contemporaneidade, eu acho, Vilauta. O risco eu coloquei no início da fala, né? Nós estamos, eu acho que entrando numa quadra muito perigosa, né? Porque quando uma sociedade reformula a sua relação com a sua própria experiência, com a sua relação com a realidade, muita coisa ruim pode acontecer também, né? Não apenas coisas boas. Mas eu queria falar da dimensão mais otimista agora, que é a nossa redescoberta, graças a essas reflexões epistemológicas e ontológicas que têm surgido nos últimos anos, da diferença de verdade. Eu vou te dar um exemplo concreto, que vem da experiência etnográfica do autor que eu citei, o Philippe Descola. Ele estudou, ele fez uma etnografia muito importante sobre uma coletividade que vive na Amazônia equatoriana, que são os Atiuar. Não sei se vocês já ouviram falar dessa comunidade, né? E ele passou alguns anos lá e, portanto, né, tem uma experiência bastante profunda com essas pessoas. E as coisas que ele trouxe de lá, em termos informacionais, né, ou seja, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu, elas nos parecem, numa primeira visada, completamente impossíveis nos planos epistemológico e ontológico. Por exemplo, ele diz que, convivendo lá com os Atiuá, que ele achava muito impressionante que as mulheres, todo dia de manhã, tivessem que entoar cânticos para plantação de mandioca, para que a plantação de mandioca não sugasse o sangue das crianças à noite. Ou seja, era preciso entrar numa série de rituais complexos que persuadissem a plantação de modo que ela não atacasse aqueles que eram mais vulneráveis na tribo. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é que, durante as manhãs, os homens se reúnem para compartilhar os sonhos que eles tiveram na noite anterior. E eles só saem para caçar no momento em que um desses homens relata nos sonhos que recebeu a visita de um bugio, de um macaco barrigudo, de um chimpanzé, que teria lhe dito onde na floresta eles estariam disponíveis para serem caçados. Ora, o que o pensamento contemporâneo moderno faz com isso, né, Vilauta? Reduz tudo isso à dimensão da crença. Reduz tudo isso à dimensão da representação. Reduz tudo isso à dimensão, finalmente, da cultura, né? Ou seja, porque, no fundo, essas coisas não poderiam acontecer. Esse é o pensamento padrão da modernidade, né? Você não pode mudar o comportamento de um pé de mandioca, porque a mandioca não é um ser, ela não pensa, ela não tem alma, ela não é uma pessoa. Você não pode também receber a visita de um macaco nos seus sonhos, porque o macaco também não é um ser, ele não pode se comunicar com você. Então, veja, o que acontece quando nós transformamos tudo isso em crenças, em representações, ou em simplesmente uma dinâmica de diversidade cultural, né? Que, inclusive, implica um respeito ético, né? Vamos respeitar as narrativas dos outros e assim por diante. Nós estamos produzindo desigualdade intelectual, porque nós não conseguimos conceber ferramentas intelectuais que nos permitam levar esse tipo de declaração a sério, mesmo nos momentos em que essas declarações eventualmente contradigam aquilo que nós podemos saber objetivamente da realidade. E acho que um grande ganho da antropologia contemporânea foi justamente reconciliar o que parecia irreconciliável, que é olhar para essas narrativas não mais como crenças, sem, com isso, cair em nenhum tipo de mistificação. E a solução é muito complexa, mas eu posso reduzi-la e resumi-la rapidamente em um princípio. O princípio de Wittgenstein, inclusive, né, de que a realidade é aquilo que é o caso. Ou seja, a ideia de que fenômenos como esses, que são descritos lá
pelos Atuar, eles, não sendo possíveis na ordem da física, na ordem objetiva, que nós podemos acessar através de um paradigma racional, eles são perfeitamente possíveis dentro da relação dessas pessoas com a própria realidade. Isso implode a noção de crença. Não tem crença. Crença é o produto do iluminismo, é o produto da desigualdade intelectual fundamental. Quer dizer, vamos respeitar as crenças dos outros, mas, na verdade, a verdade está conosco. Aquilo que aconteceu com eles não pode acontecer. E vocês sabem que isso é o positivismo antropológico, né? Evans Pritchard. A bruxaria Azande, tal como ela é descrita pelos seus agentes, não é possível. Isso foi dito em meados do século XX. Então, é isso que eu estou propondo a vocês implodir. Né? Ou seja, buscar padrões de racionalidade dos outros que permitam recompor a experiência do outro nos seus próprios termos. Porque, veja, não tem nenhuma irracionalidade entre os Atuar. Eles são perfeitamente racionais quando dizem aquilo que dizem. Um outro exemplo para terminar a resposta, né? Eles têm uma relação muito complicada com as onças. Essa é uma questão que foi muito discutida pelo Eduardo Viveiros de Castro, né, grande antropólogo, que tem a ver com essa discussão teórica. E eles olham para as onças como indivíduos muito perigosos, porque são indivíduos que não andam coletivamente, eles estão dispersos. O Viveiros de Castro brinca uma vez explicando isso, dizendo que encontrar com uma onça na floresta é como parar numa blitz. Você está se encontrando com o poder. E como você sabe, né, Vilauta, toda vez que a gente para numa blitz, a gente se sente meio mal, né? Meio constrangido, mesmo que a gente não tenha feito nada de errado, né? Justamente porque estamos diante de uma relação com um poder que pode muito rapidamente se virar contra nós. Então a onça é um indivíduo muito particular. E você poderia dizer, mas por que a onça é um indivíduo na cabeça dessas pessoas? Né? Por que a racionalidade deles, a crença deles coloca as coisas nesses termos? E por que não considerar os bugios dessa mesma maneira? A resposta que o Descolar dá, por exemplo, e o Viveiros de Castro dá em relação a isso, me parece fascinante, que, olha, do ponto de vista das espécies, da relação interespécies, humanos, onças, o encontro com uma onça é um encontro absolutamente raro na Amazônia, porque tem poucas onças. Você pode passar a vida inteira sem ver nenhuma delas, ouvindo apenas relatos de que elas existem. E se você encontra com uma onça, então, você está se encontrando com um indivíduo, e não com uma espécie. É perfeitamente racional enquadrar a onça na categoria indivíduo antes de supor que essa onça seja parte de uma espécie. No caso dos macacos, o que digamos assim, justifica e garante que os macacos se comuniquem com os homens e com as mulheres? O fato de que os macacos são pessoas. E aí você poderia perguntar, então, por que o etnógrafo não pergunta para os Atuar por que os macacos não falam literalmente com eles, né? Por que o etnógrafo não pode ouvir o macaco falando? Eles não têm uma explicação irracional para isso, a explicação é completamente racional. Os macacos são pessoas vestidas de macacos. Quando eles estão sozinhos na floresta, eles se reúnem e tiram essas roupas e aparecem como eles são, pessoas. Quando eles estão com os seres humanos, eles estão vestidos com uma pele que impede que eles falem. É por isso que eles visitam os homens em sonhos. Então, enfim, para sintetizar, né, o que está colocado aqui é justamente o fato, então, de reconciliar modelos diferentes de relação com a realidade a partir de epistemologias igualmente justificadas, ou seja, epistemologias simétricas. Porque quando nós não operamos a partir de epistemologias simétricas, o que acontece é uma assimetria de relações. Nós temos a verdade e os outros não a têm. Isso é desigualdade intelectual. Bom, a questão com os Atuar é uma questão antropológica. Mas e a nossa relação com o nosso próprio passado? Será que na nossa relação com o nosso próprio passado nós também não projetamos a noção de verdade no seu sentido mais implícito, naquele que nos é menos evidente? Essa é a questão que eu estou tentando me colocar. Muito obrigado pela resposta. Nós temos aqui agora a Andréia, depois Igor, Daniel e Renato. Andréia, então. Bom, primeiro, Luiz, muito obrigada pela sua fala. Achei muito boa a sua pergunta para pensar essa questão. E me parece que você toca num ponto, de alguma maneira, me parece que é central, que é quando você discute a própria relevância que vai ter em algum momento a ideia de natureza humana.
porque eu acho que essa que é a grande questão que vai surgir com o iluminismo, na verdade, a ideia de natureza humana, que não estava colocado para antes, onde, do ponto de vista do direito, por exemplo, até os animais podiam ser castigados, que era uma forma que para nós não faz sentido, e o próprio exemplo que você dá quando você foi para o debate de Valladolid, porque eu ia falar um pouco sobre isso, porque você disse que há uma diferença cultural, mas é mais do que uma diferença cultural, é uma concepção de natureza humana que vai trazer em si a desigualdade em relação dentro da própria natureza. Né? É isso que me parece o mais interessante do que você coloca, né? Ou seja, não é que todos os humanos vão ser iguais, na verdade, tem uma ideia de natureza, mas ao englobar todo mundo, você engloba também as diferenças que estão colocadas entre os seus papéis. Não é? Ou seja, eu acho que, de alguma forma, é isso que todo o século XIX, o século XX vai se colocar, né? Ou seja, a ideia da natureza. E esse exemplo que você deu agora, quando Eduardo Viveiro de Castro vai falar da onça, ou vai falar, ou seja, tentar capturar uma outra racionalidade, no fundo, vai além de uma noção de natureza humana, como a gente, de alguma forma, aprendeu e perpetua, digamos, né? E aí a minha pergunta, porque eu acho isso muito instigante para pensar, inclusive para pensar discriminação que nasce no século XIX, como é que tem uma série de questões que nascem no século XIX propriamente, a minha questão tem a ver como que nós hoje, às vezes, imaginando que estamos indo além dessa noção de natureza, na verdade a gente está enredado um pouco nela. A gente está enredado na ideia da natureza humana e é difícil, ainda que, sendo historiadores, digamos, mesmo lendo os antropólogos, é muito difícil para nós, de alguma forma, sair dessa percepção para poder entender, como você diz, né, uma desigualdade ontológica nesse caso. Eu vejo muita gente que hoje fala em tempo espiralado, em coisas assim, mas ou coisas que são de outra cultura, mas no fundo, assim, o que elas estão querendo dizer com isso? Não é tão fácil incorporar. Como que você incorpora o que não faz parte da sua cultura, né? Um pouco essa é a minha questão, eu diria. Não é bom, enfim, você não precisa responder, mas é um questionamento que me surge aqui. Obrigado, Andréa. O próximo é o Igor. Antes da pergunta, né, só parabenizar também o Luiz César, que foi excelente a conferência e traz não só contribuições para o projeto que a gente está desenvolvendo aqui já há algum tempo, né, mas também traz umas questões bem instigantes que a gente vai discutindo, vai trazendo assim, para as nossas respectivas pesquisas, debates, para a sala de aula, enfim, é muita coisa que eu acho que dá para a gente trabalhar, para a gente pensar, porque bastante ricas assim, os apontamentos que você foi fazendo e que vão trazendo questões. Especificamente, né, que eu vi da sua fala, que vai me chamar a atenção por 2 pontos específicos por agora, né, fora outras questões que poderia desenvolver aqui que eu acho importantes, mas que me chama a atenção um ponto em relação a coisas que eu meio que estou trabalhando nas minhas pesquisas, né, porque eu estou trabalhando agora com negacionismo histórico, né, e tem uma parte que você fala muito sobre essa questão de verdade, tanto esse diálogo Nietzsche-Foucault, né, e me remeteu a alguns questionamentos, alguns pontos que eu trago, que eu tento achar nas minhas pesquisas sobre esse tema, né, porque a gente, quando vai estudar negacionismo, a gente fica muito inquieto vendo situações como pessoas rezando para o pneu ou acreditando nas coisas mais bizarras, exóticas em relação a qualquer coisa, né, não só o passado histórico, mas um dos pontos que eu acho que dialoga com um pouco da sua fala é que eu muitas vezes noto nesse tipo de negacionismo uma demanda por um conhecimento muito linear, muito certinho, assim, sem as problematizações que quem trabalha com ciência, com a histórica especificamente, ou qualquer outra área do conhecimento, faz, né? Entendendo a complexidade do passado, do acesso ao passado, das múltiplas camadas de acesso a ele, né? O negacionista histórico, né? Estou lembrando de um texto do Arthur Ávila, mas uma questão que ele coloca, que eu acho muito interessante, que ele fala que o negacionista ele é tudo menos o relativista, né? Por conta, inclusive, disso.
porque o que procura-se é aquele passado com aquela verdade bem positivista, nesse sentido bem estereotipado do positivismo mesmo. E eu vejo que isso também motiva o negacionismo de uma maneira geral, né? Porque tem essa coisa desse exotismo, dessas crenças que estão, por um lado, de uma rejeição também, mas isso também vai virando uma militância ativa, no sentido de uma rejeição geral ao conhecimento, à ciência, à universidade, ao saber de uma forma mais estabelecida, que tem tornado militância e vira no limite, né, a sua forma, o paroxismo que a gente está vendo agora cada vez mais comum, esse ataque direto, físico mesmo, às universidades, ao professor, ao conhecimento, aos estudantes, enfim. E um outro ponto que aí já traz para a minha pesquisa original e também para uma parte final da sua fala, né, que a gente volta para o iluminismo, né, e diante dessa demanda que eu falei, que a gente vê que é o problema do negacionismo que está muito relacionado a essa não problematização do conhecimento e esse acesso direto, esse tipo de noção de verdade, o que me traz também um pouco do iluminismo é como que aquele momento histórico, aquele contexto histórico extremamente complexo, é permeado em grande medida por esse conflito entre a universalidade do conhecimento, essa percepção da alteridade, mas ao mesmo tempo também como que lida-se com isso. Eu estou pensando em alguns conflitos da forma prática que alguns autores que eu li na minha pesquisa de mestrado e doutorado tentam fazer isso, né? Por exemplo, quando alguns autores falam muito claramente da importância do conhecimento, da educação, do saber de uma maneira universalizada, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo que, olha, mulheres não podem ter o acesso ao conhecimento por causa de vai causar tal problema específico nesse sentido. Dentro de uma sociedade estamental, aquele grupo lá que está numa parte mais baixa, eles têm que ter o conhecimento voltado a um determinado tipo de coisa, aquelas coisas, a ideia, né? Isso aparece no Verneuil, aparece na enciclopédia, alguns autores, nessa percepção sobre educação, só tratando de um ponto específico. Aquela ideia de que, ao mesmo tempo que tem essa questão da igualdade baseada em conceitos universais, mas essas percepções elas são permeadas de uma série de conflitos que remetem a algumas demandas que esses sujeitos estão vivendo no seu respectivo tempo, né? E isso também eu acho que traz algumas questões que a gente pode refletir, né, sobre esses limites e sobre como que se avança em relação a esse tipo de relação entre sociedade, conhecimento, uso do conhecimento, acessos ao saber, ao conhecimento da maneira mais democrática possível, dentro de uma ideia possível de igualdade dentro dos limites que cada sociedade percebe ou tenta trabalhar ou tenta avançar nisso. Não sei se eu fui claro, porque também é muita informação, é muitos temas também, mas é isso, né? E novamente eu agradeço, parabenizo. Muito obrigado, Igor. Passa a palavra então ao Luiz César, por favor. Então, vou fazer alguns comentários rápidos em relação às duas intervenções. Um primeiro ponto que é muito importante para mim, né? Ou seja, recolocar o debate da universalidade. Como você falou agora, né, Igor? Eu acho que é isso que a André está tocando quando fala de natureza humana, né? Quer dizer, a gente parte de um princípio do qual é difícil a gente se livrar, né? E que, ao mesmo tempo, é um princípio conquistador, né? A natureza humana é um conceito conquistador, né? A gente usa implícita ou explicitamente para dominar o outro, né? E é nesse sentido que é muito fundamental historicizá-lo, né? E como é no que dá essa historicização, né, Igor? Eu acho que uma primeira questão que você coloca, eu acho que vale a pena discutir, é justamente o fato de que a diversidade cultural veio com um preço, que é o da desigualdade intelectual. Ou seja, a ideia de celebrar eticamente a diversidade dos povos veio encadeada com um paradigma de relacionamento com esses povos que se liga a uma premissa universalizante, de que existe uma verdade só, a verdade da ciência, e de que quem não tem a verdade da ciência não está na verdade. Então, esse é um problema, né? Não tenho soluções específicas para oferecer para vocês, né? Na verdade, o que eu gostaria de trazer com a fala de hoje era uma tentativa de higiene conceitual. Ou seja, será que muda alguma coisa nós termos isso em mente quando vamos estudar os nossos objetos? Né? Será que essas diferenças fundamentais ontológicas, por exemplo, elas não têm um papel? Eu não estou propondo que a gente faça análises ontológicas do passado, porque a gente não está na antropologia. Esse não é o nosso discurso exatamente. O que eu estou propondo é que isso seja uma ferramenta metodológica para que a gente tome certos cuidados. Né? E aí vem uma outra consideração que a André fez, com a qual eu concordo muito. Até o século XVIII não tem diferença cultural, tem diferença de natureza. É por isso que você pode processar um boi. Esse é o problema. Pelo contrário, existe uma enorme homogeneidade cultural.
É isso que o Todorov não entendeu quando fez aquele livro, A Conquista da América, que antigamente a gente lia muito. Hoje em dia eu acho que as pessoas não leem mais, mas como você sabe, nesse livro tem uma discussão sobre como é que o Cortés deu certo, né? E o Cortés deu certo porque pensava em linha reta e os astecas deram errado porque pensavam redondo, né? Vocês sabem, eu tô brincando aqui um pouco, né? Mas por quê? Porque haveria uma diferença fundamental do modo de articulação do pensamento, né? Um é racional, sabe jogar com as circunstâncias, o outro é ritual, etc. Não tem nada disso. Uma das grandes conquistas desse pensamento antropológico com relação ao período moderno é de mostrar, por exemplo, que astecas e espanhóis eram muito mais parecidos do que a gente poderia imaginar. Por quê? Porque o encontro não é um encontro de diferença cultural, o encontro é um encontro de semelhanças ontológicas. Do ponto de vista espanhol, não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque tem alteridade para um cristão da segunda escolástica? Não tem. Tudo está dentro do projeto divino. Não tem nada fora dele. Existem coisas menos semelhantes. O que existe na época moderna, me parece, acho que o Renato poderia entrar nessa discussão em algum nível, né? Mas me parece que entre o século XVI e o século XVII, sobretudo, o que tem é uma ordem de semelhanças. Tem coisas que são mais semelhantes e tem coisas que são menos semelhantes. Mas todas as dessemelhanças estão escritas numa identidade fundamental, que é Deus. E é isso, por exemplo, que vai permitir a prática da conversão. Isso que vai permitir uma série de processos, né, sócio-históricos que a gente conhece cada vez melhor. Eu não acredito na diferença cultural antes do século XVIII. E eu acho que, em grande medida, nós interpretamos a história colonial a partir da noção de diferença cultural. Tá aí, uma coisa muito concreta, que eu acho que faria diferença. Hermenêutica mesmo, né, nos trabalhos historiográficos. Agora, quanto à questão do contemporâneo, Igor, rapidamente, o problema das fake news e da relação com a verdade, esse é o problema filosófico histórico do iluminismo, né? É o problema do charlatanismo, por exemplo, que está muito presente no século XVIII, né? É o problema dos limites da verdade. Então, acho que tem tudo a ver essa discussão com a velha proposta do Foucault de pensar a ordem do discurso, a vontade de verdade, mas também um outro conceito que eu não discuti aqui, mas que é o da coragem da verdade, né? O Foucault, nos anos 80, ele sai da vontade de verdade, que é um conceito de rarefação dos discursos, ou seja, a ideia de que a verdade constrange, a verdade exclui, a verdade delimita, e ele passa para uma atitude crítica com relação à verdade, que é a coragem da verdade, né? Ou seja, a ideia de que eu vou ao espaço público e eu digo a verdade, mesmo que essa verdade me prejudique. Tem todo um debate sobre isso, não vou discuti-lo aqui agora para também não voltar mais, um tema, já foram tantas coisas, mas eu só queria lembrar a você que eu acho que você tem razão. Se você tiver interesse em revisitar essas discussões, eu acho que a gente ganharia muito para pensar essa dimensão do verdadeiro e do falso na relação com a história, né? E pronto, você tem toda a razão também em lembrar o Arthur, né? Os relativistas eles são profundamente identitários, eles têm uma relação profunda com a história, mas uma relação profunda com a história das origens, e não com a história das proveniências, né? Que eu acho que é a história que nós fazemos hoje em dia profissionalmente. Enfim, são outras coisas. Muito obrigado, Luiz. Agora passo então a palavra para o Renato e depois para o Daniel. Daniel primeiro. Não tem problema em mudar a ordem do discurso. Então, Luiz, primeiro dizer que gostei muito, como sempre, né, da sua fala. Fico feliz de, apesar da minha distância, a gente estar aí num diálogo mais ou menos contínuo, né? Você fez a fala lá na nossa disciplina com a Iris, você fez a fala aqui no Mundos em Colisão no passado e isso aqui hoje. Então, poxa, gosto muito de te ouvir, sempre aprendo, anotei um bocado de coisa aqui para as minhas aulas. Então você me influencia bastante, cara. Apesar dos problemas da ideia de influência. Então, obrigado. E até eu não sei se você já leu, eu vou fazer aqui uma fala muito óbvia, o Rights of Man, do Thomas Paine, mas lá tem um momento que dialoga um pouco com algo que você falou mais pro final, que o Paine vai criticar os críticos da Revolução Francesa, e nessa crítica da crítica ele fala que o que eles queriam construir era um Adão político. Eu acho que isso tem tudo a ver com uma discussão que você trouxe aí mais para o final sobre tempo, relação com o passado. Quer dizer, politiza a noção do Adão, né? O pecado original não é um pecado que aconteceu no passado, né? O pecado original ele é um pecado do qual a gente é parte, no sentido teológico. Ele diz que os conservadores, no fundo, querem fazer isso do ponto de vista político. Mas isso é só um comentário. A minha pergunta, talvez ela vá numa questão um tanto... Quer dizer, que não é exatamente o ponto principal da sua fala, é algo um tanto acessório, mas que, como você sabe, eu tô tentando escrever o livrinho sobre o iluminismo, e isso tá me dando muita dor de cabeça, já tô super atrasado, era para julho do ano passado. E você, no comecinho da sua fala, você indica uma questão de descontinuidade, né? Quando você fala sobre repensar tudo, você menciona o antropoceno,
Aí depois, pouco tempo depois, você indica uma questão da continuidade. Quando você lembra da definição do Foucault de iluminismo sobre a atualidade, e se não me engano, o termo que você usa você diz que a atualidade é um problema ainda aberto, né? Então, quer dizer, você de alguma maneira, apesar de estar falando de uma outra coisa, você está dialogando com aquilo que o Brodel fala lá na Civilização Material, quando ele diz que entre o século XVIII e nós não há defasagens, né? Ele diz que não há defasagens entre o hoje e o século XVIII. Ele diz lá no começo da Civilização Material. E isso é muito interessante, né? Porque, de alguma maneira, fazendo esse livro, estou nem na metade, tenho a impressão, e lendo também seus trabalhos, Luiz, e os textos do Liu Qi, que a historiografia francesa, quando trata do século XVIII, tende a enfatizar, a partir do Foucault, essas continuidades, esses problemas ainda abertos, talvez seja melhor do que continuidades, né? E a historiografia anglo-saxã, especialmente o pessoal que está lá no Instituto de História Intelectual de St. Andrews, enfatiza a descontinuidade, né? Você pega os livros do Robertson, você pega os livros de todos eles falam... O Robertson fala explicitamente em separar o iluminismo da modernidade, né? Então são duas perspectivas que me parecem em grande medida opostas. E o diálogo, e é isso que eu tenho visto fazer no livro, se torna difícil, né? Então, nesse sentido, a partir da sua perspectiva francesa, que você traz do Foucault, do Liu Qi, como é que você pensa essa diferença? Se você tem algum posicionamento sobre ela? E a partir da perspectiva que você trouxe hoje, se essa crise atual, não sei se você não chamou de crise, né? Mas essa questão que você coloca no começo da fala, é também uma crise do iluminismo? Ou se essa renovação epistêmica seria necessariamente uma superação do iluminismo? Acho que tem a ver, até pegando a sua resposta para a pergunta da Andrea também. É isso, obrigado. Obrigado, Daniel. Renato? Luiz, bom, eu queria agradecer. Acho que, enfim, é impressionante a sua capacidade de articular coisas tão profundas. Acho que fiquei muito satisfeito, gostei muito. E gosto muito, especialmente, da discussão sobre o problema do universalismo, né? Porque, e a minha pergunta tem muito mais a ver por uma questão muito mais prática hoje em dia, mais de presente, que está voltado para um problema porque nós todos estamos em universidades, em escolas e fazemos uma história que muitas vezes serve aos interesses ideológicos de uma visão universalista, democrática, ou seja, estamos engolfados num vocabulário propriamente ocidental, muitas vezes iluminista. Então, como pensar esse projeto de história que eu já devo dizer que estou completamente de acordo com ele, assim, ou seja, uma história das metafísicas comparadas, o que seria extremamente proveitoso, mas como pensar isso dentro de um ambiente político que nos força sempre a uma visão quase unívoca de história? E eu fico pensando também no problema da inteligência artificial, como que, na verdade, no fundo, a inteligência artificial é mais uma vitória do modelo ocidental racionalizante, que muitas vezes, portanto, justamente não trabalha na ideia de uma história das metafísicas comparadas, mas, pelo contrário, numa recriação do outro como um eu diminuído, tantas vezes próprio da modernidade. Então, eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso e agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Passo a palavra de novo ao Luiz. Obrigado, gente. Então, Daniel, você poderia, com toda a liberdade, me fazer a crítica de excesso de identificação franco-francesa nesses argumentos todos, né? Porque justamente, é claro que você sabe que eu estou vindo de uma certa literatura, de uma certa bibliografia que não só não trabalha muito com essa outra dimensão que você falou, né? Da dimensão... Qual é o grupo que você mencionou? Eu só perdi isso, Daniel. Você falou aí... Do Instituto de História Intelectual de St. Andrews. St. Andrews. Estou pensando nesse pessoal que eu tenho a impressão de que é quem, no que diz respeito ao iluminismo, tentou continuar aquilo que o Pocock deixou no Barbarismo e Religião, né? Foi a última grande reflexão dele. Sim, faz sentido para mim totalmente. Então eu tenho, claro, digamos, uma questão de formação, né, que interfere nessa análise, mas deixa eu trazer uma outra ideia, assim, que talvez seja mais interessante, né? Eu acho que a relação de continuidade do iluminismo com a historiografia francesa é necessária
porque o iluminismo talvez seja a melhor ferramenta para garantir a validade crítica dessa historiografia na sociedade francesa. Você lembra como começa o livro do Lilty, né? Charlie Hebdo, e as pessoas vão para as ruas e pintam nas paredes Voltaire vive, Voltaire eternamente, etc. e tal, porque esses são os valores republicanos que, em tese, colocariam a sociedade francesa na frente na escala das nações, né? Então, não tem como não pensar assim, né? Ou seja, de que ali existe um projeto intelectual, mas que também é um projeto político, de resguardar um conjunto de valores que são programaticamente universais, para já, né, fazer uma referência ao que o Renato colocou, são programaticamente universais, mas pragmaticamente locais. Esse é o grande dilema do universalismo, na minha opinião. Ele é um programa universal, por quê? Porque ele está pensando na boa face da discussão da natureza humana, que são os direitos humanos, a transmissão de valores republicanos a todas as comunidades do planeta e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é inescapável que ele venha de um certo local e de que os seus narradores originários necessariamente prevaleçam no mercado intelectual por isso. É uma questão que eu debato muito com o Lilty, né? Em que medida ele é o herdeiro das luzes, né? Não só pelo lugar intelectual que ele ocupa, mas por essas relações de filiação que vão sendo produzidas com relação à literatura do século XVIII. Se você for ler o livro dele, você vai ver que tem uma trilha muito clara, que é Rousseau, Condorcet, Montesquieu, depois vem Brodel, etc. Aí vem o Foucault, e aí chega nele próprio, né? Eu já sei mais ou menos, eu já sei qual seria a resposta, eu acho. A resposta é, tudo bem, existe uma relação umbilical entre a historiografia francesa, o projeto do Zanal, em particular, e tudo isso seria uma herança das luzes, mas nós estamos problematizando essa herança, e por isso as ambivalências. Isso basta? Não sei. Eu acho que para um francês basta. Para nós, eu já teria profundas dúvidas. Só para marcar uma coisa, né? Porque eu pensei aqui agora, o livro do Richard Watmore, que é um dos caras desse instituto, se chama The End of Enlightenment, o fim do iluminismo. Só que o percurso dele não é Rousseau, Condorcet, o percurso dele é Gibbon, Hume. Então acho bem legal essa comparação, né, cara? Eu estou muito ansioso para ler o teu livro, porque se você está explorando essa tensão, eu acho muito legal. Muito legal. Porque aqui também eu vou te dar uma outra ideia, né, assim, de uma relação dessas duas historiografias com a continuidade e com a descontinuidade, né? Me parece que no caso da sociedade francesa e da historiografia francesa, existe uma relação de descontinuidade programática e uma relação de continuidade pragmática. Ou seja, vale a pena continuar valorizando o legado das luzes como projeto social, ao mesmo tempo em que você propõe, na escala epistemológica, historiográfica, mostrar as descontinuidades e as diferenças. Eu acho que, do ponto de vista francês, eu leio dessa forma. Desigualdade intelectual total. Tem continuidade como projeto social e, ao mesmo tempo, tem descontinuidade como projeto intelectual. Por quê? Porque o projeto intelectual, historiográfico, ele tem que partir da alteridade. Ele não pode partir da pura identificação, né? Senão não é historiografia, é outro tipo de história. É outro tipo de expressão de cultura de história. Então, tem essa tensão. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque no implícito, tudo é continuidade. Se o iluminismo está acabando, nós temos que lutar para que ele não acabe. Essa é a mensagem que eu tiro dos textos sobre o iluminismo franceses. E se o iluminismo está em crise, é para que, no final das contas, a gente se reúna, a comunidade global dos esclarecidos, né? E defenda esse legado. Solução de continuidade. Agora, na historiografia, não. Na historiografia o Rousseau não era exatamente aquilo que parece ser para o público. O Voltaire não era exatamente aquilo que parece ser. Ao mesmo tempo, você precisa mostrar que, embora o Voltaire, o Rousseau, etc., não sejam aquilo que as pessoas tendam a pensar que eles eram, existe sim alguma coisa que estava no pensamento deles que participa do nosso pensamento. Daí a ambivalência. Esse é o problema. A noção de ambivalência no Lilty, eu acho que é uma solução teórica de compromisso com a descontinuidade e a continuidade. É meio para lá, meio para cá. Ou seja, o iluminismo, por exemplo, condenou profundamente a desigualdade social, ao mesmo tempo em que praticou a escravidão. É isso que ele está tentando. E o livro inteiro vai e volta. Não sei se a Andrea leu A Herança das Luzes, Vilautas, o pessoal tem interesse por isso, né? Mas esse é o grande problema. E aí, na historiografia anglo,
Será que é o contrário? Então seria uma solução de descontinuidade pragmática e de continuidade programática? Perdão, o contrário, né? Será? Não sei. É uma ideia que eu te dou, assim, não sei se isso não... Ou seja, o que eu estou tentando propor de verdade, né, Daniel? Assim, tem uma correlação entre o modelo de estudar a história e o modo como nós experimentamos o passado. E a proposta aqui seria, vamos colocar isso na frente do texto? Porque, em geral, o que a gente faz enquanto historiadoras e historiadores? A gente pensa a nossa relação intelectual com o passado. Mas nós talvez não dedicamos espaço suficiente nas nossas reflexões ao modo como se construiu a nossa experiência com esse mesmo passado e com essa mesma história. Daí a ontologia e a epistemologia. Esse é o fundo do projeto, para mim, que seria interessante pensar, né? E a atualidade, então, é o resultado disso, né? É o resultado disso. Ou seja, a atualidade na versão francesa é crise. Na versão inglesa, talvez não, porque as coisas meio que se resolveram. Depois, para o Renato, tem uma outra dimensão do universalismo que eu acho muito importante, volto a dizer, pensar sempre a tensão entre as formulações conceituais em torno dessas categorias, ou seja, formulações que surgem do debate intelectual, ou seja, o que é o universalismo para nós, para a filosofia, para a antropologia. Mas depois, o que é o universalismo como categoria de ação social e de dominação? Porque é aí que eu acho que eu consigo te responder. A inteligência artificial, ela é uma expressão da categoria de universalismo no sentido da dominação social, me parece. Aí é o tecnofeudalismo, né? Para brincar aí com o livro do Varoufakis, né? Ou seja, algumas corporações se apropriam do patrimônio intelectual ocidental e o transformam num mecanismo de replicação diminuída, como você colocou perfeitamente bem. Aliás, vocês sabem, essa história começa lá atrás, quando alguém chega ao Robert Darnton, em Harvard, e pede para digitalizar a biblioteca inteira, né? Essa história toda, para mim, começa com o Google Books. É a pré-história da IA, né? Ou seja, é acumular informação, digitalizar os saberes e depois subordinar esses saberes a um projeto político. Eu não sei se vocês viram o manifesto da empresa do Peter Thiel. É um negócio, assim, que eu acho que todo mundo em humanas deveria estar atento e ler e debater. Eu acho que o Daniel leu, ele fez ali um... Não, eu achei que você estava falando que hoje saiu o manifesto saiu hoje, do pessoal da direita, do Steve Bannon, se posicionando também, fazendo uma crítica à IA, que eu achei muito interessante. Isso eu não vi, não. No caso do Peter Thiel era um elogio, né? Era assim, a IA é o fundamento de uma nova sociedade, uma sociedade universalista, inclusive. Mas universalista segundo uma bandeira, né? Que é uma bandeira muito clara e a gente sabe em que direção ela vai. E dois pontos finais para concluir. É interessante, né, que no caso desses barões da IA e do Vale do Silício, eles têm uma relação profunda com as humanidades, né? O Peter Thiel é um leitor do René Girard. Estudou, se não me falha a memória, com o René Girard em Stanford. E tem toda uma relação com isso. Se vocês consultarem aí as práticas sociais, o lumpen proletariado que está a serviço disso, o Red Pills, não sei o quê, humanidades, né? Retomar o estoicismo, retomar o Sêneca, Agora, sempre retomar o quê? Na ordem das origens. Na ordem dos valores identitários, né? E a IA instrumentaliza isso. Agora, tem uma outra coisa interessante, que é proposta pelo próprio Lilti. O Lilti, num certo momento, ele faz uma reflexão de como o aparecimento dos mecanismos de busca, e a IA seria o mais poderoso de todos os mecanismos de busca, permitiria finalmente fazer o projeto do Foucault em A Ordem do Discurso. Porque o Foucault não queria estudar as ideias, né? Ele não queria estudar os intelectuais, ele queria estudar os discursos. Todos os acontecimentos discursivos integrados numa vasta rede. Tanto é que quando ele vai definir genealogia, ele fala assim, genealogia é uma persistência na erudição. É acumular muito material. E ele, obviamente, não tinha como acumular muito material, senão nos limites do virtuosismo da sua própria inteligência, que era ler pra caramba e fazer relações a partir das coisas que ele lia, né? Agora, imagine se nós tivéssemos, de fato, todo o patrimônio discursivo mundial dentro de uma ferramenta de pesquisa, né? Nós finalmente talvez poderíamos perceber coisas que de outro modo não seriam visíveis, né? Aí fica um desafio para os historiadores do futuro, né? E quem se interessa por esse tipo de coisa não sou eu prefiro aqui viver no artesanato, né? Mas enfim. Bom, muito obrigado, Luiz César, por todas as suas preciosas reflexões. Eu acho que aqui o público está encantado com tudo que você nos ofereceu para pensar aí sobre a genealogia
de direitos. Só queria fazer uma defesa do Todorov, porque aquele capítulo que ele fala do Bernardo de Sahagún, ele tem umas sacadas do Todorov ali. Quando ele não vai percebendo, ele tem muitas sacadas ali. Eu acho que teve seu momento, entendeu? Aquela coisa da invenção do outro. Mas eu entendo que agora, mas queria só relativizar aqui. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todas e todos, e ao Luiz em especial. Se você quiser, enfim, falar as últimas palavras da noite, por favor. Não, imagina, Vilauta, só agradecer mesmo a paciência de vocês, né? Porque eu sei que é um assunto muito tortuoso e ele é tortuoso por precariedade minha, porque não está totalmente claro ainda para mim, né? Acho que é um projeto que eu estou tentando aos poucos montar e a partir de um trabalho que é um trabalho de reflexão, mas também é um trabalho de interação com pesquisas alheias, né? Então, eu tenho traduzido muito, porque acho que me ajuda a pensar. E aqui, falar com vocês é sempre uma oportunidade também de estabelecer mais um passo nessa direção, né? De um conhecimento construído coletivamente e que aproveite, né, as experiências de trabalho de muitas pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Então, só queria terminar elogiando, né, o grupo, porque eu sei que é um trabalho muito sério, aqui tem pessoas muito sérias, e eu fico olhando mesmo admirado, assim, pelas coisas que vocês fazem. Vocês sabem que eu sou um leitor de todos e todas vocês, né? E é mesmo a sério, não é protocolar. Enfim, eu espero que então esse encontro seja um primeiro passo, talvez de até um estreitamento, né, de outras oportunidades que a gente possa dialogar, e eu estou ansioso para ouvir vocês aí no que vier do grupo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado por essa disposição de continuar o diálogo. Então, boa noite a todas e todos. Obrigada. E bom descanso. Una misión internacionalista extraordinaria. Sua rádio da história.